Nesse programa, você vai aprender a como diminuir as brigas dentro do seu casamento por meio da observação da corrida presidencial brasileira de 2022. Fala, meu povo, eu sou o Ilquias. Para você que caiu de paraquedas nesse canal e não sabe sobre o que se trata, nesse canal ajudamos vocês a terem um casamento sem brigas e assim ficarem livres do fantasma do divórcio. Se você não é casado, ou se é casado, mas não tem brigas no seu casamento, esse vídeo não é para você. Mas se quiser permanecer, para poder repassar para alguém que possa estar nessa situação comum, mas não necessária, ou seja, uma situação de constantes brigas, você é muito bem-vindo aqui. Feitos os esclarecimentos por respeito ao pouco tempo que todos nós temos, vamos ao assunto principal. Apesar de parecer que as brigas que acontecem nos casamentos e a política são coisas totalmente diferenciadas, acredito que o momento que estamos vivendo tem muito a nos acrescentar em relação a esse assunto. Só por desencargo de consciência, antes de continuarmos o vídeo, eu vou fazer um breve resumo em relação à questão política, né? Vai ver que alguém não está sabendo que em 2022, em 2 de outubro agora, teve o resultado das eleições presidenciais, então vou fazer só um breve resumo, né? Desde 2018 para cá, a polarização política que antes ficava restrita apenas aos candidatos, agora ela conseguiu se estender aos seus eleitores. Então, pelo que eu tenho lido, nós nunca tivemos eleitores tão polarizados, né, em pontos tão distantes como temos hoje. E o mais interessante é que em 2 de outubro agora, os dois candidatos principais, né, da corrida presidencial obtiveram mais de 50 milhões de votos. É isso mesmo, cada um conseguiu mais de 50 milhões de votos. Mas mesmo assim, a corrida presidencial não acabou no primeiro turno. Ficou para ser decidida agora em 30 de outubro de 2022. Calma, calma. Esse vídeo não é sobre política, mas sim sobre brigas no casamento. E pode parecer viagem, mas acredito que o momento vivido tem tudo a ver com isso. Independentemente de quem ganhe, teremos pelo menos 50 milhões de pessoas insatisfeitas. É isso mesmo que você ouviu. 50 milhões de pessoas insatisfeitas. E o detalhe importante é que nessa eleição, os lados polarizados têm certeza das características ruins do lado contrário. Vou explicar melhor. Nas redes sociais, ambos os lados têm qualificado seus opositores com diversas características, para usar um pouco de eufemismo, no mínimo não tão delicadas, no mínimo ruins. Só que o que mais me choca é que ambos os lados têm a certeza e a segurança para classificar por meio de determinados atributos, nada amistosos, 50 milhões de pessoas. A pessoa que está do outro lado consegue classificar as características de uma outra pessoa no universo de 50 milhões de pessoas. E aí a pergunta que surge: e como cada um dos lados conseguiu ter tanta certeza sobre essas características, ou seja, as características de cada uma das 50 milhões de pessoas? É uma boa pergunta. Alguém deve estar falando: Ilquias, pelo amor de Deus, para de repetir 50 milhões de pessoas. Meus amigos, 50 milhões de pessoas, eu fico repetindo o tempo todo, porque é um número muito grande. É muito grande. Então, quando você pensa nessa quantidade de gente, e ao mesmo tempo você pensa assim, que eles têm certeza de determinadas características, como se fosse possível pegar esse grupo todo e falar bem assim: todo mundo que está nesse grupo aqui, todo mundo que está nesse saco aqui, tem determinadas características. Olha, isso me impressiona muito, muito mesmo. Não só pela quantidade de pessoas, mas também pela segurança que ambos os lados têm coragem de afirmar. E aí a pergunta: com certeza, essas características não foram auferidas por meio de conversa franca e honesta, visto que, em regra, esses dois lados têm estado cada vez mais afastados, rompendo amizades de longa data, quebrando inclusive vínculos familiares. Como temos essa segurança em classificar? Então, me incluindo nesse grupo, como é que a gente pode ter tanta segurança em classificar esse tanto de gente que são tão diferentes de nós? Utilizamos nosso raciocínio, alguém poderia falar. As informações que recebemos para possibilitar uma observação mais ampla, favorecendo a utilização de um método científico, seja ele indutivo ou dedutivo. Esse poderia ser um bom argumento por parte de alguém que esteja ouvindo esse vídeo. Só que aí você pensa o seguinte: será que isso é realmente possível? Aí alguém já vai falar: pô, o que você vai criticar a ciência agora? Calma, meu povo, calma. Vamos devagar sem empurrar ninguém. Quando estamos imersos em nossas bolhas, não somos tão imparciais e certeiros como achamos normalmente. Os nossos erros de julgamento são esquecidos e os nossos acertos são destacados, muitos destacados em nossa memória. E o que isso? Traduza melhor. Quando eu erro, eu esqueço. Quando eu acerto, eu falo: viu? Bem que eu falei. Essa ideia é muito bem trabalhada no livro Rápido e Devagar. Com essa percepção seletiva da quantidade de acertos
passamos a ter certeza que nossas conclusões não possuem falhas ou as nossas conclusões são totalmente perfeitas. Ou seja, na nossa forma de apurar a realidade, não há lacunas. Esquecemos que as próprias informações que chegam até nós já são selecionadas pelos algoritmos, não no sentido de nos trazer a verdade, mas sim confirmar aquilo que já concordamos. Não sei você, mas eu ainda me surpreendo com essa ideia de um robô ou um programa, dê o nome que você quiser, saber exatamente o que eu penso sobre determinados assuntos. E o pior, não é só ele saber isso não. O pior é, além dele saber, ele já continua me passando informação para confirmar aquilo que eu já achava. Isso só aumenta o viés de confirmação em nossa mente. Ou seja, quando eu vejo uma barbeiragem no trânsito de um carro com um adesivo do político rival, tenho certeza, mas a absoluta certeza que aquele cara só está fazendo aquela barbeiragem, ele só está fechando alguém, ele só está passando pelo acostamento porque ele vota no fulano de tal. Por quê? Porque as pessoas que votam da mesma forma que eu voto jamais fariam isso. Pessoal, vamos ser sinceros. Não faz sentido. Mas muitas vezes nós raciocinamos desse jeito. Não é verdade? E esse viés, ele surge de quando? Poderia ser uma pergunta. Esse viés já nos é familiar desde a nossa infância. Quantas vezes não olhamos os nossos pais fazendo determinada coisa para o nosso irmão, para a nossa irmã, e pensamos assim, ó, só está fazendo isso aí porque ele é o predileto. Quando é comigo, ele não faz. Só que, na verdade, não é que ele não faz. É que quando ele faz para nós, a gente acaba não percebendo. Por quê? Porque a gente já tem aquela ideia de que, não, como eu já acredito que há um irmão predileto, como eu já acredito no preferido, eu busco informações para apoiar essa decisão ou essa percepção que já me é natural, entendeu? Por isso, infelizmente, o método científico, quando aplicado por nós no nosso dia a dia, ou seja, já inflamados por nossas emoções, perde a sua imparcialidade. Em resumo, conceitos errados sobre essas pessoas de posicionamento político contrário ao nosso servirão de coordenadas para chegarmos a um lugar de convivência harmônica. Percebe? Ou seja, o meu conceito errado para chegar à conclusão de uma convivência harmônica. Não me parece que chegaremos onde realmente esperamos, tendo em vista que as coordenadas são erradas. Como é que a gente vai chegar nesse lugar de harmonia? Se eu já parto do pressuposto, ou eu parto de conceitos equivocados em relação às pessoas que eu já tenho uma certa dificuldade de convivência. São 50 milhões de pessoas. Muitas são parecidas em suas ideias, mas muita gente também é totalmente diferente, ou pelo menos diferente em praticamente tudo. Em suas vivências, anseios, medos, crenças, amores. Mas um ponto que une quase 100% desse eleitorado, incluindo eu, é que depois do segundo turno conviveremos até a nossa morte nesse país. Muito provavelmente, alguns podem até ir embora, mas boa parte de nós continuará convivendo com alguém que julgamos ser totalmente antagônico ao nosso ponto de vista. Estarão nas padarias, nos parques, nas nossas igrejas, nas reuniões de família, em nossos lares. Cada um tomará uma determinada atitude, em relação a esse ser indigno da nossa convivência, tendo em vista que ele tem ideias totalmente inaceitáveis, em relação ao jeito que ele vota e ao jeito que ele decide o futuro do país. Alguns serão muito críticos em relação às atitudes, sejam elas relacionadas ou não aos atributos já estabelecidos em nossa mente. Outros agirão sempre na defensiva ao lidar com essas pessoas, tendo em vista que elas são indignas, da confiança. Outros simplesmente vão desprezar tudo que vem de um eleitor de fulano de tal. Afinal, nada de bom poderia vir de alguém assim, não é mesmo? E outros ainda vão simplesmente buscar o isolamento, como se um muro entre as pessoas que discordamos fosse construído para nos proteger. Se isso não é a metáfora de muitos casamentos por aí, não sei mais o que é. Brincadeiras à parte, eu vou explicar. Por vezes, no nosso casamento, enfrentamos conflitos que, assim como algumas posições políticas, não são solucionáveis. Mas estudos apontam que mais da metade das grandes discussões dos casais, aquelas discussões ferrenhas que levam o casal a fazer terapia de casal, esse tipo de coisa, mais de 50% desse tipo de discussão são sobre pontos perpétuos, ou seja, permanecerão na vida do casal até que a morte os separe. Mas o que vai garantir a felicidade desse casal não é a inexistência desse tipo de conflito, mas a forma como iremos lidar com ele. Nesse tipo de conflito não solucionável, assim como na disputa presidencial
que a gente iniciou essa nossa conversa, temos a certeza que a outra parte está totalmente errada, totalmente, em valores e princípios que não podemos aceitar jamais. Alguém deve estar pensando, você não sabe como a minha esposa é, ou mesmo como o meu esposo é. Assim, você tem razão. Eu não sei exatamente como seu esposo ou sua esposa eles são. Mas me deixe te falar uma coisa. O mundo não começou a girar com o nosso nascimento. Sempre gosto de falar isso porque essa frase sempre me lembra a situação de que aquilo que eu enxergo como inédito na minha vida já foi enfrentado por alguém. Ou seja, muito provavelmente um conflito político que coloca em risco a manutenção do meu casamento já foi enfrentado em algum momento por um outro casal. Existe um outro casal por aí que é parecido com o Ilquias e com a Paty, que enfrentaram determinados problemas que hoje eu enfrento. Estou dando o exemplo aqui da questão política, mas é qualquer caso, qualquer ponto, que vai ser aquele ponto que você vai levar para o seu túmulo. Vão discutir novos e vão discutir quando velhinhos também. Com certeza você deve estar pensando, Ilquias, eu sei que o mundo não começou a girar quando eu nasci. Isso é evidente. Mas vamos pensar um pouco. Muitas vezes, apesar de sabermos da veracidade dessa frase, agimos como se o problema que estamos enfrentando tivesse sido inaugurado em nossas vidas. Ou seja, ninguém nunca tratou sobre isso. E não é verdade. Muitas vezes, outras pessoas já lidaram com isso, já escreveram sobre isso, já gravaram vídeos sobre isso. E o que tem a ver essa frase? Quando eu passo a entender que problemas que estou lidando hoje são problemas que outras pessoas já enfrentaram, isso permite abrir a minha mente para que eu possa buscar informação, para que eu possa estudar sobre determinados assuntos, para que eu possa buscar vídeos sobre determinados assuntos, para que eu possa buscar um aconselhamento ou até mesmo um curso para facilitar a minha vida nesse ponto. Não estou falando que o seu casamento tenha que ser igual ao de outra pessoa. Não tem nada a ver. Não é relacionado a isso aí. Mas saber o que já funcionou na vida de outro casal, saber o que realmente funciona na maioria dos lares, para saber se eu implanto ou não no meu casamento, para diminuir o número de brigas e até mesmo antecipar a paz, diminuindo o sofrimento, é interessante ter esse tipo de informação. Entenda, não estou falando para você ir atrás desse tipo de informação para colocar o seu casamento dentro de um determinado molde. Não é isso. É simplesmente pegar aquilo que no seu casamento não está funcionando, comparar com um casamento que funciona, que aquela área funciona, e tentar verificar se aquilo ali pode ser trazido para dentro do seu casamento. Por exemplo, a questão política que hoje nos parece fundamental para uma boa convivência, já tem uma pesquisa sobre esse assunto. Eles pegaram, nos Estados Unidos, na Austrália, em alguns países da Europa, eles pegaram 70 mil casais e questionaram sobre esse assunto. Perguntaram, e aí, o quão importante é a questão política para a manutenção, ou melhor, para uma vida boa quando casados? Aí você deve estar pensando, Ilquias, muito provavelmente, se eles questionaram mais de 70 mil pessoas lá nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, ou seja, países que têm um posicionamento político jamais definido em relação aos seus eleitores, muito provavelmente lá, para os casais felizes, 90% deles tinham o mesmo espectro político. E aí eu sinto lhe informar, não é verdade isso. Eles verificaram que apenas um terço dos casais concordam com os posicionamentos políticos e sociais de seus parceiros. E menos de 10% desses casais dizem que isso prejudica de alguma forma, seriamente, assim, o relacionamento deles. Ou seja, eu não sei se você percebeu, o que a pesquisa conseguiu verificar é que 67% dos casais são divergentes politicamente falando. Pense aí um pouco como é que seria essa situação aqui no Brasil. 67% dos casais não concordam politicamente. Ou seja, eles são divergentes. Eles enxergam o mundo de uma forma diferente. Ou melhor, eles têm o mesmo intuito, porém com formas diferentes de chegar a esse mesmo resultado. Quero o melhor para o Brasil, mas por vertentes diferentes. E 59% deles disseram que suas posições não causam problemas graves dentro do casamento. E apenas 9%, olha só, 9% deles falaram que sim, o posicionamento divergente causa sim um problema. E o mais interessante é que nessa mesma pesquisa, eles verificaram inclusive um casal, isso já nos Estados Unidos, um casal que ambos tinham posicionamentos contrários em relação à política, ou seja, um era de um determinado partido e o outro do outro, e ambos apoiavam financeiramente os seus partidos e já estavam casados há mais de 40 anos.
Agora vamos tentar pensar isso aqui no Brasil, como é que seria? Para a gente, tem sido ventilada uma ideia de que para a manutenção do casamento, para a manutenção de um relacionamento, deve haver primeiro a concordância política. Mas pelo menos as pesquisas lá fora não têm mostrado isso. Eu sei que só a possibilidade de você pensar de que esses dados que eu acabei de passar para você são verdadeiros já gera um certo incômodo, não é verdade? Antes de encontrar esses dados, eu também achei bem assim, não, muito provavelmente os casais tendem a ter um posicionamento político igual. Eu também achava isso. Só que quando você vai vendo as diversas pesquisas, porque isso não foi só em uma, né? São várias pesquisas espalhadas pelo mundo. Você percebe que não é tão importante assim. Por quê? A política é só mais um daqueles pontos insolucionáveis ou irresolvíveis dentro de um casamento feliz que o casal simplesmente vai ter que aprender a conviver com aquilo. Ou seja, é aquele problema que você não consegue resolver, mas aprende a lidar com a existência dele dentro de um casamento. E isso não diminui a sua felicidade. E o que então você está querendo dizer que mesmo meu cônjuge votando numa pessoa que eu não suporto, que eu acho totalmente equivocado, e eu votando em outra pessoa, você está querendo me dizer que isso ainda pode manter o nosso casamento feliz, mesmo com essa disparidade tão grande? Pois é, eu sei. Repensar conceitos não é um processo doloroso só quando mudamos de opinião. Ele já é doloroso desde o início. Só da possibilidade da mudança de um conceito já totalmente estabelecido, isso já traz uma dor na gente, já traz um incômodo. Isso é muito bem tratado no livro Pense de Novo. O repensar por diversas vezes, ele é como se fosse cortar na própria carne. A gente não está falando simplesmente de uma opinião distante da nossa personalidade, não. É como se fosse um pedaço de nós mesmos. Isso explica um pouco por que é tão difícil ceder. Utilizei o exemplo da questão política, como conflito não solucionável. Mas você casado sabe que os problemas que vão surgir no casamento, eles têm as naturezas mais diversas. Eles muitas vezes são simples, mas mesmo assim são extremamente irritantes, né? Eles não precisam chegar nem no campo da ideologia. Seja apertar o creme dental daquele jeito, né, bem no meio, que é até difícil de descrever, ou seja, simplesmente deixar o sapato no meio da casa, ou o sapato virado, com a meia do lado de fora, qualquer coisa desse tipo. Pode parecer muito simples, mas é muito simples quando é na casa do outro, né? Quando é na minha casa, isso pode gerar um incômodo gigantesco. Então, qual é o problema real por trás disso? E o que realmente está atrapalhando o casamento? Alguém pode se perguntar desse jeito. A grande diferença entre o casamento feliz e o infeliz está exatamente na forma que eles tratam esses determinados conflitos. A comunicação é a grande chave. Eu sei que você deve estar pensando, eu até conversaria, mas meu cônjuge mudou muito. Você não tem noção o pensamento dele hoje. Todo mundo fala para conversar porque não sabe como é que é meu marido, não sabe como é que é minha esposa. E ainda, se você for mais específico em relação ao campo político que a gente começou tratando, você ainda pode falar o seguinte: Ilquias, não tem como conversar com uma pessoa que acabou mudando os seus princípios e os seus valores de tal forma que vai votar em fulano de tal. Calma, vamos devagar. É preciso um pouco de calma, porque senão vai ficar parecendo que a única saída para a existência de divergências políticas dentro do ambiente do casamento é o divórcio. E o divórcio não é a única saída. E alguém ainda poderia acrescentar: se eu sou obrigado a conviver com essa pessoa aqui no Brasil, no mesmo país, eu não vou ser obrigado a conviver com ela embaixo do mesmo teto. E continuando nesse raciocínio, até parece fazer algum sentido isso. Mas, e aí, será que isso realmente é verdadeiro? Porque se fosse assim, bastaria você encontrar alguém do campo político que você concorda e se casar. Mas, e se no futuro você mudar de opinião política? Se por um acaso, essa certeza que você tem hoje não for mais tão certeza assim no futuro, será que é possível afirmar que qualquer pessoa do espectro político do seu atual posicionamento é melhor do que seu cônjuge, ou seja, agora traidor político, mas que outrora era o amor da sua vida? Será que é possível afirmar isso? E melhor, será que é possível você ter certeza de que as suas opiniões hoje vão vencer o tempo? E a gente tem que lembrar o quê? Que esse tempo, ele modifica o costumeiro e nos traz novos desafios. Será que é possível afirmar isso? São perguntas que só você poderá responder. E quando souber, pode deixar aqui embaixo nos comentários qual foi a sua conclusão em relação a isso. Mas o meu ponto aqui é outro.
É muito mais fácil aprender a enfrentar esses conflitos no seu casamento do que buscar um novo casamento. É esse o meu ponto. O divórcio não é a solução. Ao enfrentarmos esses problemas, aparentemente sem solução no nosso casamento, por vezes somos demasiadamente críticos com o nosso cônjuge, como se ele fosse a própria personificação do problema. Aqui surgem as críticas. O problema não é o que ele faz, não é se ele é desorganizado. O problema é ele. Ele é a desorganização em pessoa. Total semelhança com a questão política, não é mesmo? Porque quem vota naquele determinado cidadão não pode ser uma pessoa boa. Aquela pessoa que vota no ruim, a pessoa é ruim. Assim como no campo político, o meu cônjuge também passa a personificar o problema em si. E como ele passa a ser o problema, as brigas também passam a ser constantes dentro do casamento. E aí, como eu não consigo resolver, normalmente eu fico na defensiva, já pronto para contra-atacar. Tal atitude já me impede de ver as tentativas de conexão emocional que o meu cônjuge possa estar tentando fazer comigo, para tentar diminuir esse distanciamento ou diminuir o conflito ou gerar uma aproximação. Só que eu não vejo mais. Por quê? Porque eu já estou na defensiva em relação a ele. Essa defensividade, ela aos poucos ela vai gerando uma incapacidade de enxergar essas investidas de pacificação que o meu cônjuge tende a fazer para acabar com o problema. Essa pacificação, essas investidas, foram pesquisadas em alguns laboratórios que pegavam determinados casais, colocavam num ambiente controlado e filmavam, verificavam a pressão, o batimento cardíaco. E o que eles perceberam? Que os casais infelizes compreendiam ou conseguiam enxergar apenas 50% das investidas positivas de seus parceiros. E por que isso acontecia? Porque o esposo, a esposa já estavam entrincheirados, prontos para o combate. E por estarem prontos para um combate, para uma guerra, eles não conseguiam entender quando o parceiro hasteava a bandeira branca. A comunicação aqui já é praticamente inexistente. Inexistente não porque eles não conversem mais, mas infelizmente porque eles não conseguem nem compreender o que há de profundo naquela conversa. Eles não conseguem entender o real intuito de uma conversa, muitas vezes banal, entre eles. E ao não enxergarmos essa boa atitude, continuamos alimentando em nossa mente todo um roteiro de quem a nossa esposa ou nosso esposo é. Como assim, Yukias? Explique melhor. Como eu não converso com aquela pessoa, eu começo a criar dentro da minha mente uma fotografia. Ou melhor, eu começo a criar um desenho, como se fosse um desenho mental. Ainda que esse desenho não se pareça com a realidade, não se pareça com a minha esposa, é com base nesse desenho que eu vou tomar determinadas decisões. Qual o problema disso? O problema disso, da mesma forma que falamos do campo político, é que a partir do momento que eu tenho um referencial ou um ponto de saída errado, todas as minhas decisões dali para frente tendem a conduzir a um outro lugar que não era o lugar esperado. Se eu enxergo que a minha esposa é extremamente nervosa e passo a reagir a isso, não, como ela é extremamente nervosa, vou omitir determinadas informações dela para que ela não fique mais nervosa ainda. Se ela realmente for nervosa, pode ser um raciocínio lógico. Não vamos entrar aqui se é certo ou errado nesse momento. Pode até ser um raciocínio lógico. Agora, e se ela não for nervosa? E se, na verdade, o nervosismo dela já for uma demonstração de que seu relacionamento vai mal? Explicando de uma outra forma. Pressupostos equivocados gerarão consequências erradas. Um exemplo fora da ideia do casamento. Aqui em casa nós temos 2 cachorros. Imagine que um deles fuja e eu vá fazer o retrato dele para colar nos postes para ver se alguém encontra o cachorro. Então eu vou desenhar. Só que eu sou um péssimo desenhista. Então imagine como vai ser esse retrato que eu vou estar desenhando. Então eu vou desenhar ali e vou colar nos postes aqui perto. Muito provavelmente as pessoas não vão conseguir encontrar o cachorro que eu estou procurando. Por quê? Porque o pressuposto, que é o retrato desenhado, não condiz, não leva à consequência de encontrar o verdadeiro cachorro, de procurar o verdadeiro cachorro. Em outras palavras, visto que a minha esposa não concorda com tal posicionamento meu, ou seja, ela não vota em quem eu voto,
ela só pode não prestar. Por quê? Porque uma pessoa boa, uma pessoa que presta, concordaria comigo que sempre acerta. Entendeu? Tomara que você tenha entendido que o exemplo acima é só um exemplo e que essa lógica não é verdadeira, né? Tomara. Mas é um bom exemplo do viés de confirmação, que lembra uma pequena piada de um desenho que eu recebi alguns dias atrás. Um casal, o homem está sentado na frente do computador e a esposa dele atrás. Gatinha, olha essa notícia aqui, ó. Não, meu amor, mas isso aí é falso. Como é que essa notícia é falsa se é exatamente o que eu penso? Quantas vezes isso acontece dentro de nossas mentes? Às vezes percebemos, outras não. Alguém pode pensar, o Yukias está exagerando quanto ao problema da comunicação. Tenho certeza que alguém deve estar pensando isso aí. Mas então, peguemos um caso rotineiro. Será que não já aconteceu com algum de vocês aí que estão me assistindo aquela desistência de tentar explicar algo, simplesmente assim, não vou falar porque eu sei que essa pessoa não vai entender. Quando você simplesmente decide não tentar se comunicar ou explicar algo, é simplesmente o primeiro passo para o distanciamento emocional. É só uma questão de tempo agora. O muro entre vocês vai ficando cada vez mais alto e difícil de ser derrubado a ponto de não voltarem aos bons momentos mais. No primeiro momento, você começa colocando os tijolos do isolamento sozinho. Não falo mais. A sua esposa tenta conversar com você, você ignora, e aí você vai gerando esse distanciamento, vai criando esse muro ali entre vocês. Só que daqui um pouquinho, ela também começa a responder da mesma forma. Ou ele também começa a responder da mesma forma. A construção do muro, que antes era só feita por você, agora acontece por meio da ajuda dos dois. Ambos vão começar a colocar tijolos e a construção desse muro começa a ser muito mais rápida. E a solidão entre vocês só tende a aumentar. A semelhança com o momento político, na minha visão, é muito grande. Ao não conversarmos com aquele que pensa diferente, seja do espectro político ou a nossa esposa agora, eu perco a noção do ser humano que aquela pessoa realmente é. Das coisas parecidas que tem comigo, mesmo votando diferente. Das virtudes que tem e que eu gostaria de ter. Dos momentos que ele pode ser citado como exemplo a ser seguido apesar da posição política, ou mesmo das dores que ele padece, que eu também padeço. Dentro dos nossos lares acontece a mesma coisa. A minha esposa, dentro da minha mente, passa a ter apenas defeitos e poucas qualidades. E lembrando uma coisa, essas qualidades são qualidades circunstanciais e por isso não devem ter o mesmo peso que os defeitos. Esses sim fazem parte da natureza dela. Ela não agiu de forma desorganizada, ela é desorganizada. Dessa forma, ainda que me incomode a desorganização, não há nada a ser feito. Não há nada a ser dito, visto que ela é assim e não vai mudar. No cenário político, como nos nossos lares, o grande problema é a comunicação, visto que não fomos treinados para lidar com a oposição às nossas ideias. Já detectamos o problema. O que fazer agora? Quanto à questão política, nós já vamos encontrar vários especialistas falando como resolver o problema. Os algoritmos farão a seleção das respostas que mais nos agradem, partindo da ideia de que se eu concordo, deve estar certo então. Afinal, eu acerto bastante em minhas análises, não é mesmo? Quanto à questão das brigas no casamento, aí sim, aqui, isso aí é com a gente. Infelizmente, eu não tenho uma palavra mágica ou uma frase igual a do Mestre dos Magos, cheia de sabedoria, mas de difícil compreensão. Na verdade, é muito mais simples que isso. Também não chega a ser tão simples como um chá que você vai tomar e simplesmente as brigas vão sumir da vida de vocês. Infelizmente, não é assim. Mas para alívio dos casados, a forma de resolver isso é muito mais fácil do que no campo político, do que na corrida presidencial. A maior crítica que fiz no início desse nosso bate-papo foi como temos certeza das principais características de 50 milhões de pessoas que estão justamente mais distante de nós. Eu não estou falando das 50 milhões que fazem parte, que votam junto conosco. Não, não é isso. Estou falando justamente dessas 50 milhões que estão do outro lado, que estão exatamente no polo diferente daquele que eu me encontro. E mesmo assim, eu tenho certeza para falar que fulano de tal é isso e fulano de tal é aquilo. Quando falo mais distante, pense em como você tem certeza de como essa pessoa não presta. Vamos pensar logo assim, vamos ser claros aqui. Tenho certeza que fulano de tal, que vota em fulano de tal, não presta por causa que tem tais características. Mas
Como que você descobriu essas características? Como que você é capaz de afirmar isso? Vamos aqui de uma forma simples. Muito provavelmente você deve ter conversado com alguém. Ou você deve conhecer alguém que vota do outro lado e por isso tomou determinadas decisões. É isso mesmo? Então já entendemos que essa nossa certeza quanto à característica dessas outras 50 milhões de pessoas foi formada porque eu conversei com alguém que faz parte daquele grupo. Mas vamos aqui de forma mais específica. Quantas pessoas nós realmente tivemos acesso? Como que a gente chegou à conclusão que foi um número razoável para termos certeza em relação ao outro espectro? O número razoável, a gente tem que ter como base sempre fazer a relação do número total. Então, como assim, Yukias? Se em uma sala de 10 pessoas eu conversei com uma, é um número mais ou menos. Se eu conversei com 5 pessoas de uma sala de 10, eu tenho uma noção real do que as pessoas naquela sala podem realmente pensar sobre um determinado assunto. Agora vamos aplicar a questão política. São 50 milhões de pessoas. Qual seria um número razoável? Vamos pensar que você seja um cara popular. Um cara que tem muitos amigos, um cara bom de papo. Então você conversou, sei lá, com 100 pessoas. Você conversou com 1.000 pessoas. Calma. E entenda que conversar aqui é realmente conhecer aquela pessoa. Não é conversar sobre política, não. É conversar sobre tudo. Entender a ideia religiosa, entender a ideia social, entender a ideia econômica, de como foi a vivência, de como foi a infância daquela pessoa, como é que é a família dela foi formada, a ideia que ela tem de família, qual a ideia que ela tem de casamento, entender realmente quem é essa pessoa como um ser humano que também vota. Então vamos lá. Você conversou com 100 pessoas assim? 1.000 talvez? Ou sei lá, talvez 5.000? Ah, e por falar em 5.000, 5.000 é muita gente, mas 5.000 é o número de inscritos que nós temos como meta para 2022. Se você puder dar esse apoio aí e se inscrever aqui no canal, a gente agradece. Mas vamos pegar 5.000 então. 5.000, mesmo sendo muita gente, mas quando você compara 5.000 com 50 milhões, porque é o nosso montante, todos os dois tiveram mais de 50 milhões. Quando você chegou a conversar com 5.000 pessoas, você conversou apenas com 0,001 do eleitorado. Rapaz, me parece que você conversou com pouca gente para ter uma noção do todo. Porque se você for colocar isso em porcentagem, a gente está falando de 0,01%. Olha, mesmo sendo muito otimista, a sua percepção do todo tem que ser muito mirabolante. Tem que ser muito boa mesmo. Porque você conversou com pouca gente, para ter essa certeza. Mas no nosso casamento, não são milhões de pessoas que tenho que conhecer para poder compreender bem as diferenças. É só uma pessoa. Não uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tem um contato ou uma pessoa que viu uma vez. Não, não é isso. É uma pessoa que em algum momento eu já amei. Amei o suficiente para poder pedi-la em casamento ou ser pedido em casamento. Não estou falando aqui para você ir lá e fingir que nada aconteceu, que as suas diferenças simplesmente sumiram. Não, não é isso. Estou apenas propondo que, ao diminuir a distância entre vocês, muitas características boas podem ter mais relevância do que aquelas que hoje geram tantas brigas. No lugar de realmente conhecer 5.000 pessoas para poder se comunicar bem, para poder conhecer, você só precisa conhecer somente uma. A tarefa é muito mais simples. Aqui a gente já deixou de lado aquelas 50 milhões de pessoas do campo político, que eu teria que conversar com, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil para ter uma noção. Não, você só precisa conversar com uma pessoa agora. Você conversando com a sua esposa, com seu esposo, gerando uma aproximação, vai ficar tudo muito mais fácil. E o Kias não é fácil. Você falou que é fácil, eu discordo. Tudo bem, então vamos dizer que essa seja uma tarefa mais simples. Ainda que não seja fácil, é uma tarefa simples, quando comparado com um número gigantesco que seria da parte política. Mas mesmo não sendo fácil, ela não é impossível, como muitas vezes aprendemos por aí afora. Principalmente quando temos em mente que também são as nossas diferenças que geram uma completude familiar e tornam a vida muito mais interessante e muito mais viva. Compreender o nosso cônjuge como um ser cheio de defeitos que ama alguém também cheio de defeitos, ou seja,
ambos iguais em falhas, é muito mais fácil que procurar uma pessoa perfeita por aí. Compreender isso facilita o diálogo, porque é muito mais fácil conversar entre iguais, ou seja, duas pessoas que percebem os desafios que a realidade lhes apresenta. As imperfeições são comuns a todo ser humano. Até aquela pessoa que você ama mais do que tudo nessa vida é cheia de falhas. Optar por valorizar as características boas de seu cônjuge, enaltecer o que ele faz de bom, torna a vida conjugal muito mais leve. Se todo o tempo eu decidir ver defeitos do meu cônjuge, meu casamento não suportará, pois estou alimentando o lado negativo dessa relação. E com isso, eu me distancio. Afinal de contas, nosso cérebro busca o tempo todo por prazer e bem-estar. Quando não encontramos isso, a primeira reação natural é descartar. Mas lembre-se, pessoas não são descartáveis. Assim também os casamentos não são. O que nos permite ter paz no casamento é aprender a não se deixar afetar por tudo que ocorre no dia a dia que sai diferente daquilo que a gente tinha planejado ou daquilo que a gente gostaria. O que leva a uma vida conjugal satisfatória é saber lidar com as diferenças ao invés de permitir que elas cresçam. É alimentar aquilo que nos aproxima. O que fez você se apaixonar pela pessoa com quem se casou? Você ainda lembra? Quais eram os passeios que vocês faziam que tanto amavam? Quais momentos eram capazes de gerar grande conexão emocional entre vocês? Resgatar isso é fundamental. Na política, até mesmo os mais antagônicos se aproximam em determinados momentos, porque a diplomacia é necessária para governar. No casamento, a proximidade dos cônjuges é um pilar, que não pode ser rompido para que o casamento não fique desgovernado. Tenho certeza que esse momento político vivido também pode servir para ajudar alguns casais com brigas constantes e que muitas vezes não enxergam mais um futuro juntos. As eleições passam, os casamentos não. Então, ao se deparar com um problema, arrisque-se em tentar resolver, em avaliar as condutas positivas do seu cônjuge e fazer delas as mais importantes. Desenvolver uma comunicação saudável e eficiente que possa ser utilizada para tratar de assuntos delicados, solucionáveis ou não. É um caminho muito mais seguro e confiável para um casamento feliz e sem brigas. Talvez o segredo da pacificação no campo político esteja dentro dos nossos lares. Se aprendo a lidar com os problemas insuperáveis com uma pessoa que amo, talvez possa replicar essa comunicação respeitosa e eficiente com um terceiro de que tanto discordo politicamente. Pessoal, meu grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!